Então, boa tarde. O meu nome é Laura Brito e eu vou estar apresentando a introdução do trabalho de vedações horizontais correspondente à disciplina Tecnologia das Construções, onde a responsável e docente seria Michela Graziela Santos Mendonça, do terceiro ano integrado Edificações. Os componentes do meu grupo são Larissa Ferreira de Almeida, Laura Barbosa Santos e Laura Brito Santos. Para iniciar, seria necessário que houvesse uma contextualização, ou seja, explicando o que é essa vedação horizontal. Primeiramente, é válido ressaltar que ela é dividida em dois subsistemas, a vedação horizontal superior e a inferior, sendo que eles são distintos por causa das suas condições, dos seus componentes, onde se localizam e sua produção. A gente conhece comumente a vedação superior como o teto, enquanto a inferior seria o chão, entre aspas, porque é onde a gente está pisando. Aí ao lado vocês veem uma imagem que demonstra o que seria o teto e o chão de um edifício, de uma casa. Passando para suas funções, explicita um pouco mais sobre como cada uma é, mesmo que de modo geral, porque a função de ambas seria delimitar horizontalmente uma estrutura e compartimentar seus espaços, construir regiões em relação ao espaço interno de um edifício. Também servindo para cobrir, construir uma superfície que feche um edifício, além de possuir uma função estrutural, quando diz respeito à sustentação de pessoas que estão passando por aquele local, ou móveis, além de elementos do edifício, que futuramente vão ser mais explicitados. Por fim, há também a proteção contra eventos climáticos, já que um edifício fechado não vai deixar com que a chuva, por exemplo, possa adentrar dentro da casa. Quanto aos seus tipos, que já foram previamente citados, a vedação horizontal superior, ela seria a laje e o forro, que seria considerado o teto da casa. E ela serviria para revestir de modo a construir uma superfície superior do ambiente, fechando, né, a parte de cima do nosso edifício. Vocês conseguem ver no esquema aí ao lado a cobertura, né, que tira como telhado, e logo abaixo dela a vedação horizontal superior. Passando para a próxima, a vedação horizontal inferior, ela também constrói uma superfície horizontal, só que para o trânsito de pessoas e móveis poder ocorrer. E ela é dividida em diversas camadas, que posteriormente também serão explicadas, mas de modo simples, é válido falar que existe a camada do piso, o de contrapiso, o isolamento acústico, a laje estrutural, o forro da pavimento inferior. Meu nome é Larissa Ferreira e eu vou apresentar sobre laje e tipos de forro. A laje, que também pode ser chamada de camada base, é o elemento base de resistência do subsistema de vedação horizontal que recebe todas as cargas aplicadas no piso. A mesma deve apresentar uma resistência mecânica àquela que é prevista e apresentar condições compatíveis com o piso que irá receber. Abaixo da laje está presente a camada de forro, que segundo a ABS 6100, ele pode ser definido como um componente para a cobertura da face inferior de lajes ou telhados, com o intuito de compor a superfície superior de um ambiente fechado. Agora falando de forros, quando ele está relacionado ao recobrimento de lajes, ele pode ser substituído por pastas ou argamassas, ou até mesmo não utilizar nenhum material, dependendo do acabamento desejado, utilizando o próprio acabamento da laje, acinzentado, onde deixa o ambiente mais industrial. O forro de gesso ele pode ser instalado de duas maneiras, de forma tradicional, que são placas de gesso encaixadas lado a lado, presas a arame. Ela é um ótimo custo-benefício, mas na hora da instalação causa bastante sujeira. Drywall ou gesso acartonado são placas de gesso acartonado fixados em uma estrutura de metal. Ela também tem um ótimo custo-benefício, mas com uma resistência menor, pois ela fica estática, ficando mais propícia a rachaduras. Além disso, ela não tem resistência à água e raios solares, onde não pode ser utilizado em áreas externas.
O forro PVC, para alguns, ele não tem uma estética tão agradável, mas é bastante utilizado e pode chegar a durar 40 anos, pois ela possui uma alta resistência à umidade e possui uma facilidade na hora da limpeza. Porém, esse material ele possui uma baixíssima resistência a altas temperaturas e ao fogo, sendo indicado não utilizar esse forro em áreas como cozinha. O forro de madeira, pela madeira ser um material nobre e bastante sofisticado, ele é bastante utilizado em projetos clássicos e contemporâneos por ser atemporal. E assim como o forro PVC, ele não possui uma resistência ao calor. O forro de bambu, ele é uma alternativa mais acessível em relação à madeira e é a nova tendência para acabamentos em projetos sustentáveis e ecológicos, apresentando um ótimo isolamento acústico. E o forro metálico, que ele tem uma longa história e é utilizado desde os anos de 1960, porém hoje utilizado com menos frequência. Esse tipo de forro ele possui uma alta resistência à umidade e ele está disponível nas mais variadas formas, como chapas lisas ou com desenhos, e nas mais variadas cores. Boa tarde, eu sou Laura Barbosa e agora vamos dar continuidade à fala de Larissa Ferreira. Bem, agora que já temos o forro e a laje instalados, é chegada a hora da camada de impermeabilização, a qual pode ou não fazer parte do piso nas áreas internas. Mas por que ela é optativa? De acordo com algumas bibliografias estrangeiras, como Berry e BS 8204, esta camada só é empregada em vedações exteriores, ou seja, aquelas que são aplicadas diretamente no solo. Porém, no Brasil, ela vem sendo utilizada em áreas internas conhecidas como inundáveis, o box, por exemplo, a fim de evitar que possíveis vazamentos cheguem ao forro e o destruam. Posteriormente, temos a camada isolante térmica. Esta é mais comum em países estrangeiros, principalmente naqueles em que as temperaturas são baixas na maior parte do ano. A sua função é auxiliar na conservação de calor interno, que geralmente é propiciado pelo sistema de calefação. Como vivemos em um país tropical, essa camada quase não é utilizada, responsabilizando o contrapiso e o revestimento pelo desempenho térmico do piso. É necessário salientar que, apesar dela não ser muito usual, é de extrema importância para coberturas impermeabilizadas, pois evita problemas nestas. Como já foi dito anteriormente, o Brasil possui um clima tropical, consequentemente, há uma grande incidência solar, a qual provoca dilatação no sistema de vedação horizontal, o que pode fazer com que vazamentos venham a acontecer, comprometendo os subsistemas. Então, para evitar complicações, recomenda-se que essa camada seja aplicada. Em seguida, temos o contrapiso, que pode estar sobre a laje ou sobre alguma camada intermediária, como a de impermeabilização, por exemplo. Em suas características devem constar espessura, resistência mecânica, compacidade, que seria a compactação estudada em mecânica dos solos, regularidade superficial e durabilidade que atendam às suas funções, as quais seriam possibilitar o revestimento do piso, transmitir as cargas de utilização à laje suporte, proporcionar os desníveis necessários entre ambientes vizinhos, por exemplo, entre o quarto e a suíte, e permitir o eventual embutimento de instalações. Por fim, temos a camada de revestimento, que será subdividida em três, sendo elas a camada de regularização do substrato. Nesta, pode ou não ser necessária. Vai depender das características superficiais do substrato e da camada de acabamento, que já será explicada. A outra camada seria a camada de fixação, a qual é responsável por fazer a ligação entre a camada anterior, ou seja, a de regularização, e a camada de acabamento. Geralmente, essa fixação é feita através de argamassa ou adesivos. E por último, temos a camada de acabamento. Esta é a última camada do piso, sendo a mais externa.
É nela que aplicamos cerâmicas, madeiras, têxteis, que seriam aqueles acabamentos que parecem tapetes, entre outros. Possui uma grande importância para o conjunto de camadas que compõem o piso, pois é quem irá ter o contato direto com os usuários, além de proteger as demais camadas e valorizar a estética do ambiente. Após a implantação de todas essas camadas, o nosso piso está pronto e está finalizado a nossa vedação horizontal. Enfim, é isso. Aqui estão nossas referências e muito obrigada pela atenção.